Bem-vindos, queridos, a esse culto maravilhoso, ao Senhor. O Senhor, Ele nos visita de forma poderosa, isso é bom demais. Esse é o melhor lugar para estar no Dia das Mães. Você que é mãe, você que é filho, você que é pai, você que entende a paternidade do Senhor sobre a sua vida. Essa será uma manhã abençoada em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele faz planos a nosso respeito. Sempre que alguém traz uma palavra aqui, sendo o pastor Felipe, sendo qualquer presbítero, qualquer diácono, essa palavra ela não é ministrada de forma aleatória, é o Senhor quem nos conduz, e isso é o maior presente que nós podemos ter, porque nós temos um Pai presente, um Pai que cuida das nossas necessidades em tempo, né? Deus, Ele não se atrasa, como eu comecei falando ali nos recados, eu já queria pregar. O Senhor, Ele não se atrasa, Ele não perde o controle do tempo, Ele não perde o controle daquilo que Ele tem para fazer. Como é bom nós fazermos parte disso, de entender isso, que por muitas vezes nós vivemos inconformados com o que estamos passando, né? E esquecemos de olhar para o alto. Eu quero, antes de começar, mais uma vez, falar do Dia das Mães, glorificar a Deus pela vida da minha mãe, da minha esposa, que estava ali agora, que já fugiu do ar, mas fugiu para onde? Ah, meu amor, fica aqui, ó, fica aqui do meu ladinho, o ar, tá? Glorificar a Deus pela vida delas, da pastora Mila, que é uma mãe espiritual para mim, minha sogra, todas as mulheres que exercem e já exerceram na minha vida um papel de mãe. Como eu disse anteriormente, muitas vezes nós nos apegamos à falta e esquecemos de olhar aquilo que o Senhor fez para suprir a falta. E esse é um assunto muito delicado, porque essa geração, venho mais uma vez falar dessa palavra, essa geração, ela é basicamente formada de relacionamentos desfeitos. Eu acho que o povo inventou de se separar ou de não se casar exatamente nessa geração agora aqui, dos anos 60 para cá, 70, sei lá. Porque é raro ver uma família firme, consolidada, né? Pai e mãe vivendo para sempre juntos. O inimigo trabalha muito nessa área. O inimigo ele quer destruir a família, porque a família é o primeiro sonho de Deus. A família o Senhor fez o mundo, logo Ele fez o homem, Ele viu que faltava alguma coisa. Então Ele fez a mulher para que existisse família na terra. E isso incomoda o diabo. Só que ele é perdedor o tempo todo, e o Senhor nos faz vencedores. Nós precisamos só ter entendimento disso, porque senão a gente acaba cedendo às armadilhas. Mas eu quero glorificar a Deus pelas mães, pela vida dessas mulheres. Nós vamos falar disso hoje, né? Em Mateus 7, no versículo 7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem
que se porventura um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Até aí, vamos orar? Pai, nós estamos aqui essa manhã, viemos ter relacionamento contigo, de filhos, nós viemos glorificar o teu nome, viemos buscar de ti respostas. Essa é uma afirmação, Deus, contida nas suas escrituras, e tudo que está aqui é verdade, Pai, e nós estamos aqui para fazer isso ser algo funcional nas nossas vidas. Nós viemos te pedir, nós viemos bater, nós viemos buscar, porque o Senhor nos garante que se nós fizermos isso, a sua parte não irá faltar. Nós estamos aqui, Deus, para buscar a tua face, nós estamos aqui, Deus, para sermos parecidos contigo. Nós não estamos conformados com a nossa natureza, conforme já está descrito aqui que somos maus. Nós podemos ser maus, mas nós queremos ser parecidos contigo. Nós não nos rendemos a essa natureza, porque nós sabemos que o Senhor pode transformar qualquer realidade. Então vem sobre nós, Pai, essa manhã, que nós tenhamos experiências reais com o Seu sobrenatural, que nós tenhamos um tempo onde a Tua presença fale aos nossos corações e ao nosso espírito de forma impactante, para que nós possamos também fazer a diferença em nosso meio, Pai. Pai, eu rogo e peço pela vida de todas as mães, de todas as pessoas que são mães, ou que representam esse papel na vida de alguém, que o Senhor os fortaleça. Cada pessoa que esteja gestante, Pai, que o Senhor as fortaleça para essa batalha, Pai. Eu entendo, Deus, que o Senhor derrama sobre as mães uma porção maior de amor, parecido contigo, Pai. Então eu peço que o Senhor continue derramando entendimento, para que essas pessoas entendam que o Senhor tem planos perfeitos, eles são maiores que os nossos. Nós te adoramos, Pai, te adoramos através das nossas palmas, te damos glória, te damos honra, porque Tu és digno. Aleluia, aleluia. O amor de mãe é um amor bem diferentão. O amor de mãe, ele é diferente de outros amores que existem por aí. E eu costumo dizer que o Senhor, Ele deu para as mães uma porção dobrada para essa missão de ser mãe, de ser alguém que cuida desde antes do nascimento. Muitas vezes as pessoas ficam receosas, né, com essa fase. Poxa, eu não sei se eu quero ter filho, né? Tudo bem por isso, não tem problema nenhum, né? Mas a gente hoje, nós estamos com o Judá em casa, está com quase 11 meses, né? E como é abençoador o clima, a atmosfera onde existe uma criança, e não só uma criança, um filho, né? Nós temos 3 filhos, eu e Mariela. O Judá chegou ao 4º, e nós percebemos quanto essa atmosfera muda na presença dos filhos. Às vezes a gente quer um alívio. Poxa, eu queria não ter que fazer nada com o filho e tudo. Vamos fazer uma viagem sozinhos. Aí a gente vai, quando chega lá, a gente fala, está faltando alguma coisa. São os filhos. Por quê? Porque eles fazem parte de nós. Eles são frutos que o Senhor nos deu para cuidar. E nós precisamos tratar isso com algo vindo da parte de Deus. Isso não é
não é uma mecânica, uma ciência, né? Isso é um presente do Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade de cuidar de uma pessoa para Ele. O Senhor nos dá a chance de educar uma pessoa para Ele. Nos dá a chance de amar uma pessoa para Ele. Porque é dele, é por Ele e é para Ele. Nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos, nós viramos uma chave, sabe? Eu fico vendo a luta, né? Que às vezes, é diferente. Eu sou pai e eu tento ser um bom pai, né? Eu não sei se eu sou um bom pai, mas eu tento ser um bom pai. A questão o relacionamento com meus filhos, eles dependem de conquista. Um pai, ele precisa conquistar o filho. O filho ama um pai, ama. Um filho compartilha com o pai, compartilha. Mas é diferente do amor e do compartilhar de um filho com a mãe. Porque é algo que vem de antes do nascimento. É algo que já está arraigado neles. E o Senhor deu esse privilégio à mulher, de ter essa companhia, de ser esse primeiro amor dessa pessoa no primeiro momento. E assim como eu disse antes, se porventura, em algum momento na sua vida, te faltou algo assim, eu quero te dizer uma coisa, o Senhor esteve lá. Porque de um outro lado, por um outro prisma, né, a paternidade também faz falta, né? O papel do pai na vida do indivíduo também faz falta, e o Senhor provê. Quando há falta física, o Senhor provê. Eu tive ausência do meu pai a vida inteira, e muitas vezes eu fiquei chateado, muitas vezes eu fiquei confuso, muitas vezes fiquei meio assim, mas eu sempre fui suprido das minhas necessidades, através de outras pessoas, através de uma força maior que o Senhor dava para minha mãe, para ela conseguir suprir as minhas necessidades, através de exemplo de outras pessoas, tios, avós, pessoas próximas. Tudo isso foi suprido. Por quem? Por essas pessoas? Não, elas foram usadas por Deus para que eu não tivesse nenhuma falta. E entender que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então não há falta em Deus, não há falta no que Ele faz. E se hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, você tem alguém para chamar de mãe. Você tem alguém, você adotou alguém te adotou. Não digo adotou na questão legal, mas adotou como sendo, como fazendo parte. O fato é que o Senhor não deixa ninguém sem esse papel. O Senhor, Ele nos dá total condição para viver nesse mundo e experimentar esse amor. É um amor tão parecido com o dele, não é o dele, mas é parecido com o dele. Então hoje eu quero falar do amor de pai, do amor do pai, né, que é o amor de mãe, se parece tanto. O amor do pai sobre nós, ele é incondicional. O amor do pai, ele não nos discrimina, ele não nos enxota, ele não nos despreza. O amor do Pai Celestial, ele é maior do que todas as outras coisas, é maior do que tudo, porque se não fosse por amor do Pai, hoje nem aqui estaríamos, não teríamos a chance de glorificar o Senhor pela vida das mães, não teria nada mais, porque se fosse por merecimento nós não estaríamos, mas por amor nós estamos. E o Senhor vem nos visitar, vem nos dar
sustento e provisão completa. Amém? Aplauda o Senhor. Hoje é dia de festa. Vamos lá no Salmo 139, que nós já lemos. Eu quero ler apenas 3 versículos aqui. Salmo 139, versículo 13. Diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso mostra o poder do Senhor sobre nós, o poder do Senhor sobre todas as coisas, porque o Senhor, Ele te fez com um propósito. O Senhor, Ele te criou com um propósito. Ele preparou todo o ambiente onde você viria com um propósito. Então, quando nós olhamos para a vida do outro e falamos, poxa, a vida do meu amigo, da minha amiga, é tão diferente da minha, parece ser mais fácil, parece não ter tantas dificuldades, parece ser mais leve. E isso é um anseio natural dos homens, do ser humano, né? Mas isso não deve e não pode nos distanciar dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque se há dificuldade na sua vida hoje, ou antes, ou na sua infância, ou no início da sua caminhada ali, com a falta de alguma coisa, certamente o Senhor esteve cuidando, e certamente essa experiência vai te ajudar naquilo que o Senhor vai fazer através da sua vida. Nós precisamos deixar de sermos egocentrados. Nós precisamos deixar de olhar para nós como seres únicos e intocáveis, como se nós não tivéssemos um Deus que cuida de nós de forma sobrenatural, porque o Senhor conhece o meu futuro, o Senhor conhece os meus dias, porque Ele escreveu. Se por acaso, porventura, por opção minha, eu me desviei dessas escritas, dos dias que o Senhor escreveu para mim, Ele não apagou o resto. Ele não apagou o resto. Ele não foi lá e rasgou o livro e falou, poxa, lá o Fábio não quis os dias que eu fiz para ele. Ele decidiu por outra coisa e agora ele não tem mais a opção aqui que eu havia escrito. Não existe isso. O Senhor mantém. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor não muda os planos dele a nosso respeito, porque algum dia da minha vida não fiz o que era bom aos olhos dele. Pelo contrário, o Senhor me resgatou. O Senhor te resgatou. O Senhor já fez aquilo que é necessário para que você volte aos caminhos dele. E esse processo, nós vivemos isso diariamente. Saber que o Senhor tem planos perfeitos sobre a minha vida, muda completamente a minha perspectiva, porque já não é mais sobre ter uma família certinha, já não é mais sobre ter o pai natural junto da mãe natural, já não é mais sobre ser financeiramente bem sucedido, já não é mais sobre ter boas escolas, boa faculdade, boa condição social,
não é mais sobre isso. Agora é sobre o que o Senhor tem para fazer na minha vida e através dela. Porque Deus, Ele nos prepara para aquilo que Ele vai fazer. O Senhor, Ele não pega uma pessoa e joga para fazer algo sem que haja algo antes, sem que haja uma história por detrás. Porque o Senhor, Ele conhece muito bem as nossas vidas. Ele nos formou, Ele nos olhou, quando ainda não éramos nem formados fisicamente, no ventre de nossas mães, Ele nos olhou. Então, é um cuidado específico, e nessa hora, é a hora de a gente olhar e falar assim, eu sou um ser único, porque o Senhor me olhou, o Senhor me viu, o Senhor escreveu os meus dias, o Senhor teve o cuidado de fazer, conforme a vontade dEle, aquilo que Ele sonhou para mim. Nós sonhamos coisas a respeito dos nossos filhos naturais, nós sonhamos, nós planejamos, mas os nossos planos, eles são só planos. O ideal é que esses planos sejam parecidos com os planos de Deus, para que a gente consiga ver a plenitude disso acontecendo na terra. Essa missão de cuidar de uma pessoa, de ser mãe, é algo muito especial, né? Quando nós vemos ali o relacionamento de um filho com uma mãe, a gente vê o quanto é ímpar, quanto é diferenciado, né? Eu até brinco com a Mariela, né? Tem uma arrumação com o Judá para ele dormir, uma arrumação para isso, uma arrumação para aquilo. Por quê? É o relacionamento deles, é um relacionamento onde eles estão ali, tendo um tempo onde ninguém consegue chegar e desmanchar, ou mudar, ou tirar a atenção, porque é uma intimidade que vem de uma forma genuína e pura. E quando nós observamos isso, a gente eu paro e penso, falo, cara, esse relacionamento é um relacionamento parecido quando a gente está na presença de Deus, parecido de quando a gente separa para Deus um tempo e se coloca ali em um ambiente onde mais nada vai tirar a sua atenção, onde mais nada vai impedir que você se achegue mais e mais, onde você consiga não só falar com Deus, mas ouvir, porque tem dias que eu vejo a Mariela tentando ensinar o Judá a falar, a contar, a colocar o negócio quadrado no buraquinho quadrado, e eu olho e falo, ele só tem 10 meses, o brinquedo é para 3 anos, só que ela como mãe, ela olha lá na frente, ela vê lá na frente, eu também vejo, só que eu tenho que fazer força, ela não, ela olha, por quê? Porque é um dom da Mariela? Não, porque ela é mãe, porque ela tem um amor parecido com o amor de Deus sobre nós, sobre o filho dela, e o amor de Deus é assim, o amor de Deus olha para cada um de vocês, por mais que vocês não estejam vendo nada, tá tudo complicado, tá tudo bagunçado, tá tudo sem jeito, o Senhor olha para cada um de vocês e fala, olha ali, olha o Wesley ali, sentado, eu preparei para ele isso, e ele vai ver isso, olha o Leandro aí, sentado, eu preparei para ele isso, e ele vai ver isso, é assim que o Senhor trabalha, porque não é o que nós vemos
é o que Ele já escreveu. Não é o que nós estamos vivendo, é o que nós vamos viver. O Senhor, Ele é perfeito no que faz, Ele é perfeito no que planeja. Então, só nos resta viver os processos, sem querer mudar aquilo que é imutável. Nós precisamos mudar aquilo que nos cabe, fazer a nossa parte, mas aquilo que o Senhor já separou para nós, nós precisamos viver, nós precisamos tomar posse, nós precisamos decidir, porque muitas vezes a gente deixa de viver os planos de Deus porque a gente deixa de crer, a gente passa a viver no modo automático, tipo, vou suportar, né? Vou ficar aqui e pronto. Mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos participantes disso, de uma forma alegre. O Senhor, Ele tem planos para o nosso dia de hoje, não é para chegar daqui 20 anos e viver o bom de Deus, não, o bom de Deus é hoje. O que hoje você ainda não tem, não é para o seu mal. O que hoje você tem, que você não gostaria de ter, não é para o seu mal, é para a glória de Deus. Porque nós precisamos entender que glorificar a Deus é um estilo de vida. Porque se nós somos egocentrados, não existe glória de Deus, só existe sorte ou azar, só existe eu conseguir ou eu não conseguir, eu sou vitorioso ou eu sou fracassado, e aí nós somos guiados por isso, e os nossos dias passam a ser tão diferentes do que o Senhor escreveu. Por que o Senhor não escreveu isso sobre nós? O Senhor nos fez com um propósito. Vamos comigo lá em Êxodo. Vamos falar de uma mulher, uma mãe corajosa. Em Êxodo 2, versículo 1, diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi, à casa de uma descendente de Levi, e a mulher concebeu, deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Até aí. Essa é Joquebede, mãe de Moisés. Ela não tinha outra opção a não ser ver o filho sendo morto, porque Faraó havia dado instrução que todo filho hebreu que nascesse, homem, fosse morto, porque o povo já era muito numeroso no Egito, então ele tinha medo que algo acontecesse, então ele fez esse decreto. E a mãe de Moisés teve esse discernimento. Esse discernimento certamente foi do Espírito de Deus. Certamente o Senhor a conduziu a ter esse discernimento, porque Deus conduziu e cuidou de tudo. Ele não deixou faltar nada. Ele fez com que essa loucura dessa mulher, essa ousadia dessa mulher, de confiar que num cesto ali, ele pudesse ter um destino melhor do que a espada, foi algo que tem que chamar a nossa atenção, porque a história segue. A irmã dele, mais velha, ficou em volta ali para ver o que ia acontecer, vigiando, e a filha de Faraó foi se banhar no rio, e ali, no meio da história, ela acha esse cesto, descobre o cesto, a criança chorando. Ela decidiu que iria cuidar daquele menino,
E ela entendeu, isso é um filho de hebreu. Ela sabia que o pai dela já havia decretado isso, ela sabia que aquele menino era hebreu, não tinha nada, ninguém estava enganando ninguém. E aí, ela olha para aquilo, vê um cenário, poxa, eu vou cuidar desse menino. E lá no versículo 8, ela fez uma pergunta no versículo 7, né, se teria uma mulher hebreia para cuidar daquele menino, porque ele precisava mamar, né? E respondeu-lhe a filha de Faraó. A menina, a mãe, a irmã de Moisés, deu a ideia para que tivesse uma mulher hebreia para cuidar daquele menino até que ele crescesse. E respondeu-lhe a filha de Faraó no versículo 8: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo. Pagai-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Como uma história com um cenário tão crítico, tão difícil, pode ter um meio assim, porque isso não é o desfecho, isso é um meio. Aquela mulher, ela ia ter o filho retirado dela bruscamente, esse filho seria morto, talvez até pelas parteiras ali. Ela não teria chance de criá-lo, de ter com ele relacionamento. Ela fez uma loucura, uma estratégia para que esse menino fosse salvo. Ela não estava olhando, poxa, eu não vou conseguir ser mãe, ai, como vai ser essa maternidade, vai ser difícil, né? Não era isso, o menino vai fazer isso ou vai fazer aquilo, não, o menino vai morrer. E eu preciso fazer algo para que preserve a vida dele. E ela fez, e o Senhor estava nisso, porque Ele preparou o ambiente, Ele preparou a visita da filha de Faraó, Ele preparou a ousadia da irmã de Moisés para oferecer para a filha de Faraó, a própria mãe para cuidar dele. A própria mãe passou tempo de qualidade com ele, o amamentou, esperou ele crescer e com um tempo determinado ela entregou o menino para que ele tivesse uma criação diferente da que ela poderia dar, uma criação de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor gerou toda essa situação. Moisés, vocês sabem, todos vocês conhecem, foi o homem que o Senhor usou para libertar o povo da escravidão do Egito. Será que Moisés, vivendo com o povo de Israel, lá com o povo das tribos lá, teria condições de ser o que ele foi, junto a Faraó, ou ele precisava daquele ambiente para conhecer bem e conseguir ter acesso, ter relacionamento, ter condições naturais para lidar com aquilo, porque o sobrenatural o Senhor cuida, o Senhor dá, mas nós precisamos de algumas coisas naturais para que as coisas aconteçam através de nós. E Moisés foi preparado. Quando ele foi morar ali junto à filha de Faraó, ele foi criado naqueles costumes, ele foi criado naquela cultura, ele sabia como se comportar, ele sabia o que fazer, o que não fazer. E muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos ou para pessoas próximas, a gente fala, poxa, isso aí não vai dar em nada, isso aí deu tudo errado, essa criação não foi boa, né? Não vai ser um homem de Deus, não vai gerar frutos, não vai... Na verdade, nós estamos amaldiçoando aquilo que o Senhor está fazendo.
porque muitas vezes, e muitas vezes mesmo, o Senhor faz aquilo que nós não compreendemos. O Senhor faz com que as nossas expectativas naturais sejam frustradas, porque os planos dele são sobrenaturais sobre nós. Moisés, ele teve esse começo de vida, ele foi criado, educado nessa cultura, porém, ele foi o homem que o Senhor usou para tirar o povo da escravidão dessa cultura. Então, quando você tiver alguém que você sonhou para ele um destino, uma juventude, uma idade adulta, e aquilo não estiver acontecendo ainda, continue orando, continue colocando aos pés do Senhor a vida dessa pessoa, porque o Senhor tem planos de liberdade, e isso não está aos nossos olhos, nós não conseguimos ver. Então, não diminua o poder de Deus sobre a vida dos filhos dele, porque os filhos naturais que são nossos, de verdade são dele, antes são dele, porque quem escreveu o dia dessas pessoas foi o próprio Deus. Então não dê por perdido a vida de ninguém, não dê por inalcançável a vida de ninguém, porque por mais que pareça estranho, por mais que pareça difícil, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então o seu filho não está perdido, a sua filha não está perdida, o seu irmão não está perdido, a sua irmã não está perdida. O Senhor tem planos de resgate para a humanidade, que dirá para uma só pessoa. O Senhor sempre nos resgatou. Nós estamos aqui porque fomos resgatados. Aleluia. Em Jeremias 29, no versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Até aí. Esse era um cenário de exílio babilônico, onde o povo vivia um tempo difícil na sua geração, nas suas famílias, nas suas crenças, em tudo estava abalado aqui. E o que antecede esse versículo é que haviam falsos profetas, pessoas que declaravam coisas que não vinham da parte de Deus, para aliviar o sofrimento das pessoas, mas o Senhor usou a vida do profeta Jeremias para dizer a verdade, porque nós precisamos da verdade, nós precisamos entender que algumas coisas que nós estamos vivendo, nós precisamos viver. Alguns momentos difíceis nós vamos precisar passar, mas diante de tudo isso, o Senhor tem um controle de todas as coisas, porque Ele continua afirmando, e Ele disse: vocês vão passar 70 anos aí, então não crie esperança, mas saibam que isso vai mudar, isso vai passar, porque Deus é fiel. Quando nós vivemos uma vida de ilusões, uma vida de coisas que nós criamos, expectativas que nós criamos, é muito difícil
porque nós não conseguimos entender o rio que o Senhor traçou para nós, e aí passamos a viver em tristeza, em confusão, em falta de entendimento. Mas o Senhor, Ele tem planos para a nação, Ele tem planos para o povo, Ele tem planos para o indivíduo, e nós precisamos entender isso, para que a gente viva aquilo que o Senhor tem em plenitude. A Babilônia nos dias de hoje, né, quando a gente fala de cativeiro, a gente fala de exílio, a gente pensa logo num lugar cheio de promiscuidade, cheio de coisas que desagradam a Deus, e de fato era assim, mas a Babilônia hoje ela é representada por situações e coisas nas nossas vidas. Muitas vezes as dificuldades, né, que nós encontramos pela frente, as investidas do inimigo, para que nós tenhamos aqueles sentimentos de frustração, sentimentos de abandono, sentimentos de vazio, sentimentos de não compreensão, de inadequação. Isso tudo é Babilônia. Tudo isso nos distancia daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque aí nós somos movidos pela alma, nós somos movidos pelas nossas emoções, e aí nós muito pouco conseguimos enxergar que Deus está trabalhando hoje, porque esse povo estava exilado, e o Senhor estava trabalhando hoje, naqueles dias. O Senhor não falou, eu vou deixar vocês aí, eu não estou nem aí para vocês, e daqui 70 anos a gente se vê. Não, o Senhor estava trabalhando ali, porque existia um processo ali. A gente vê a mão de Deus na Babilônia, a gente vê a mão de Deus sobre os filhos de Israel na Babilônia. Daniel, os amigos de Daniel, os profetas, Esdras, a galera toda esteve debaixo da poderosa mão de Deus. Mas não quer dizer que, poxa, se Deus estiver comigo eu não vou passar nenhum tipo de falta. Não é assim. Nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser aperfeiçoados, nós precisamos entender que essas dificuldades não nos dá identidade, não nos definem, porque é na dificuldade que nós crescemos, é na dificuldade que nós sobressaímos, é na dificuldade que nós damos glória a Deus, porque dar glória a Deus quando está tudo bem, é até jargão, todo mundo dá. Eu vejo um monte de gente falando besteira, daí a pouco fala glória a Deus. Mas quem sabe o que é dar glória a Deus, dá glória a Deus na vivência, no estilo de vida. Dar glória a Deus é você saber que está difícil, está diferente do que você achou que ia ser, mas o Senhor está no controle. Está difícil, está bem diferente do que eu planejei, mas o Senhor está no controle, e a glória é dele, porque eu vou sair disso, eu vou viver algo novo, eu vou experimentar outras coisas, eu vou participar do que o Senhor tem para fazer nessa terra, porque não é sobre mim, é sobre Ele, porque dar glória a Deus, fazendo as coisas, só as coisas que eu quero, aí é glória ao Fábio, é glória aos meus planos, é glória ao que eu acho que é certo. Agora, quando eu entendo que viver o que o Senhor tem para mim hoje, vai me transformar no que Ele tem para mim amanhã, aí eu passo a viver um novo nível. O Senhor tem um propósito específico para você. O Senhor pode transformar qualquer realidade. O Senhor, desde antes de sermos formados fisicamente,
Ele nos deu um destino profético. Quando fala, Ele escreveu os nossos dias, isso é destino profético. Ele está fazendo aquilo que a Mariela faz com Judá, está ensinando ele a ler, sem ele saber falar. Mas, o nome disso é amor. O nome disso é uma visão apostólica. O nome disso é uma visão de que vê aquilo que não existe, mas que já existe. Se não existe porque eu não vejo, é porque eu não consigo ver, mas já existe. Nós precisamos aprender a ser filhos com Deus. Nós precisamos aprender a ser pais com Deus, porque o nosso maior referência, a nossa maior base é o Senhor. Não existe maior exemplo nessa terra do que o próprio Deus. O amor de Deus nos ensina tudo. O amor de Deus nos forma para tudo que nós vamos viver e para aquilo que nós já estamos vivendo. Em 1 Samuel, quero falar de mais uma mãe doida. 1 Samuel 1, a partir do versículo 19, diz assim: levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agradar, o que melhor te agrade. Fica até que o menino desmames, não somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Até aí. Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel, os homens tinham várias mulheres, eu não sei para quê, mas eles tinham. E tinha uma tal Penina que tinha filho todo ano, e Ana não conseguia ter filhos, e isso angustiava, e ela orava por isso, ela buscava o Senhor. Antes desse versículo que a gente leu aqui em 19, versículo 19 do capítulo 1 de 1 Samuel, a Ana havia ido fazer o sacrifício anual, e lá ela se jogou aos pés do Senhor no templo. Ela foi julgada pelo sacerdote, ela se derramou na presença do Senhor, e ela fez um voto. Ela fez um voto com o Senhor, de que aquele filho seria dele, se ela o concebesse. E assim foi. Ela voltou para casa, e é o que está dito nessa passagem aqui. E como isso é louco, porque o Senhor preparou aquela mulher para cumprir esse voto, porque fazer esse voto é fácil, cumprir esse voto é que são elas. Porque se ela queria tanto um filho que a angustiava não ter, como ela vai entregar assim? Como ela vai ficar sem ele?
Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, sabe? Como eu quero tanto uma coisa, eu quero, e quando eu tenho, eu entrego para o Senhor. Isso quer dizer que você entendeu, e que Ana entendeu que aquele filho era do Senhor, e era para o Senhor. Samuel passou a morar no templo, com o profeta Eli, e com os filhos que eram todos bagunçados, porque o Senhor tinha um propósito. O Senhor tinha um propósito através da vida de Samuel, um menino que nem nascido era, de uma mulher que nem podia ter filho. Ele plantou um sacerdote que iria transformar a realidade daquela nação. Então, quando você fala, você pensa, eu acho que não existe bênção na minha vida, porque eu sou filho de mãe solteira, ou os meus pais se separaram, ou eu andei desviado dos caminhos do Senhor, ou qualquer desses. O Senhor tem controle sobre todas as coisas. Então, não é sobre você ser capaz de fazer algo, é sobre você se derramar na presença de Deus, é sobre você se colocar diante dEle e colocar nele a sua dependência. Quantos nãos eu e a Mariela ouvimos durante esses 6 anos que nós esperamos Judá? Vários diagnósticos escritos, planos de tratamento, sugestões de várias pessoas, amigos, profissionais. Ok, a gente está esperando em Deus. O tempo de Deus é perfeito. E quando nós vivemos esse milagre, nós estamos aqui cuidando do filho do Senhor ali, que é o Judá. Nós vivemos esse milagre sabendo que o Senhor tem planos, e esses planos eles são perfeitos. Se nós tivermos discernimento de caminhar de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos ver tudo isso, nós vamos experimentar tudo isso. Mas se nós não tivermos, nós vamos caminhar como cegos, apalpando. O Senhor, os planos de Deus, eles não se perdem, eles não são frustrados, porque Ele cuida de todas as coisas, Ele cuida do caminho, Ele cuida das pessoas, Ele cuida do que vem adiante. E Ana teve o filho que sonhava, e decidiu entregá-lo ao Senhor. Depois disso, Ana teve mais filhos. Então o Senhor, ele de fato tinha algo para fazer naquela situação. Talvez você esteja distante dos seus filhos naturais, ou de seus pais naturais, estão morando em outra região, em outra cidade, ou já se casaram, já se mudaram, e isso pode ser que aflija o seu coração. Entenda que os planos de Deus, eles estão sobre nós, né? Mas não são sobre nós. Nós fazemos parte do que o Senhor faz nessa terra, e a nossa família também, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que nós amamos. Muitas vezes nós vamos ter que deixar ir, ou
vamos ter que ir e deixá-las aqui, porque o Senhor, Ele nos chama e nos comissiona para algumas coisas, mas entender que Ele não perdeu o controle, Ele está aqui, Ele está lá, Ele está cuidando de tudo. Mas nós precisamos olhar para o alto, quando nós entendemos que, apesar da aparente dificuldade, tem um Deus que tem um controle sobre todas as coisas. A revelação, ela vem do alto. Quando nós entendemos que a revelação vem do alto, nós começamos a olhar para aquilo que foi escrito no livro. Foi escrito no livro. O Senhor não cochilou quando você estava sendo formado. O Senhor escreveu no livro a seu respeito. Existe um destino profético para você. Existe algo que o Senhor fez para você. E é só teu. Fábio, eu creio que os meus filhos estão guardados. Porque o Senhor, Ele tem uma maneira de trabalhar diferente dos anseios humanos. Então, por muitas vezes, assim como eu falei um pouco antes, a gente olha e fala, poxa, meu filho, será que meu filho vai dar em alguma coisa? Será que isso? Será que aquilo? Todos esses pensamentos, eles são pequenos demais, porque esses filhos que você fala, meus filhos, é filho de Deus. Esses filhos que eu falo, poxa, meu filho, e o que vai ser do meu filho? O Senhor está no controle de tudo. Isso não deve nos paralisar em oração. Isso não deve nos confundir como servos de Deus. O Senhor nos chama a fazer como Ana. Ora, se derrama aos pés do Senhor. Se você quiser chorar, chora. Se o sacerdote achar que você está embriagado, o problema é dele. O seu relacionamento com Deus é com Deus. E Ele vai trazer revelação ao seu coração. Assim como Ele trouxe o conforto para Ana de entregar um filho depois de desmamar. Que doideira é essa? Você espera um filho durante anos. Na hora que você tem, você desmama ele e entrega para um estranho. E o cara que nem tinha boa reputação, cheio de problema. Porque o Senhor é que cuida. É o Senhor quem nos convence. É o Senhor quem nos dá a direção. Quando nós buscamos entender isso. Quero convidar vocês para levantar uma de suas mãos e declarar algo comigo aqui. Que seja a sua vontade, Senhor, e não a minha. Eu faço planos, mas quem governa é o Senhor. Vamos mais forte? Que seja a sua vontade, Senhor, e não a minha. Eu faço planos, mas quem governa é o Senhor. Aleluia, aplaude o Senhor. Glória a Deus. Como é bom depender de um Deus que cuida de forma sobrenatural. Vamos em Isaías 49, a partir do versículo 15, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. O Senhor aqui, através da vida do profeta, faz uma comparação que
que nos deixa refletir sobre isso, sobre esse amor maior que tem uma mãe por um filho. Né, ele compara isso, né, ele poderia comparar outra coisa, mas ele compara isso. Se uma mãe que a amamenta esquecer do seu filho, mesmo assim, é um absurdo, isso é um absurdo, porque eu adotei com amor, eu a entreguei para essa mulher amor suficiente para cuidar desse filho, mas se ainda assim ela não fizer, eu não me esquecerei de ti. Essa paternidade de Deus que está sobre nós é maravilhosa demais, porque nós não precisamos nos preocupar com o que vai acontecer conosco, com o que nós haveremos de viver amanhã, com o desfecho desse momento difícil que nós estamos vivendo, porque Deus tem o controle de tudo. Nós possamos buscar a essência desse amor para as nossas vidas, para as nossas vivências, buscar a essência do amor que o Senhor derrama sobre nós, para que nós possamos nos relacionar com essa mesma pegada. Quando nós olharmos para alguém, nós entendermos que não está perdido não, não está perdido não. Vamos orar por isso, vamos colocar diante de Deus essa questão, vamos conversar, vamos fazer parte daquilo que tem acontecido, para que talvez o que essa pessoa, que seja um perdido aos nossos olhos, talvez só precise de um esclarecimento, ou de conhecer a Jesus, ou de falar de alguma coisa e ser ouvida. Muitas vezes nosso julgamento é tão grande que o amor passa longe, o amor fica à distância, porque o amor que Deus tem sobre nós não é um amor julgador, é um amor misericordioso, que nos alcança, que nos resgata, que nos transforma, que nos cura. Existe um bálsamo de Deus aqui essa manhã, sabe? Porque esse é um assunto muito delicado, assim como eu falei antes. Família é um assunto muito delicado, e nós precisamos, com amor, saber lidar com isso, com empatia saber lidar com isso, porque quando nós olhamos só para dentro de nós, nada importa. Essa é a minha condição, e eu não estou nem aí, cada um com o seu problema. Só que o Senhor não olha para a gente assim. Nós precisamos entender que sermos parecidos com Cristo sermos imitadores dele, buscar ter essa noção de relacionamento com o amor de Deus, porque é isso que nos faz diferentes daquilo que está escrito em Salmo 37. Perdão, não é em Salmo 37 que está escrito, assim como nós lemos lá antes, não me lembro, mas tudo bem. Nós que somos maus, em Mateus 7, perdão, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Essa natureza, ela pode ser transformada em uma natureza de amor, se nós nos esforçarmos para isso. Então, certamente, o Senhor tem algo grande para fazer essa manhã, que nós possamos buscar isso, que nós não sejamos impelidos pelos sentimentos de fracasso, de derrota, de perda, de não reconhecimento, que isso saia das nossas vidas, porque nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que
que tem planos a nosso respeito, um Deus que apesar da natureza, que o próprio Jesus disse que nós temos, que nós somos maus, nós queremos ser bons. Nós precisamos declarar isso, nós precisamos profetizar isso, nós precisamos vivenciar isso, primeiro em nós precisamos ter vontade disso. E o Senhor vai mudar a nossa situação, a nossa circunstância, se necessário a nossa personalidade, o nosso caráter. O Senhor, Ele quer nos curar, nos transformar, nos fazer novos de novo. Em João 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Esse é o versículo que mais fala a respeito do amor de Deus. Quão grande é o amor de Deus. Um mundo perverso, um mundo mau, com pessoas perversas, com pessoas más, porém, Ele amou o mundo. Ele amou o mundo. E se hoje nós estamos aqui, é porque Ele te amou, e Ele amou o mundo. A única coisa que Ele te pede, que você creia no Filho dEle, para que você não pereça, para que você não morra, para que você não perca aquilo que Ele já gerou a seu respeito. O Senhor move céus e terra para te encontrar. O Senhor transforma circunstâncias. O Senhor muda pessoas de lugar. O Senhor muda cenários para que você possa ter um relacionamento real com Ele. E essa manhã não é diferente disso. Essa manhã o Senhor, Ele te trouxe aqui, cada um de vocês, o Senhor trouxe aqui, para ter esse relacionamento, para ter essa ministração. E o que Ele começou, Ele não vai parar até que esteja pronto. Que vocês saibam que esse amor que o Senhor tem por você, que amou o mundo, Ele está aqui nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. O amor dEle está sobre você. O que Ele gerou para essa manhã está acontecendo. E certamente nós vamos viver coisas grandes. Esse é um dia que o Senhor fez. Nós precisamos nos alegrar nele. Nós precisamos ficar alegres, felizes, porque o Senhor cuidou de tudo para que nós estivéssemos aqui. E isso é o maior presente que nós podemos ter. Um pai que nos dá livre acesso, que nos dá intimidade, que nos dá relacionamento, que nos recebe de braços abertos, que faz com que nós sejamos importantes, faz com que nós nos sintamos pessoas aceitáveis, pessoas amadas e bem-vindas. O Senhor é esse que prepara o ambiente para que nós possamos participar do que Ele faz nessa terra. Aleluia! Para finalizar, vamos comigo no Salmo 37, agora sim, é o Salmo 37. Eu quero ler a partir do versículo 3, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Até aí. Quero te incentivar
a investir um tempo agora em adoração ao Senhor, mas que você deixe o Senhor, o Espírito Santo, conduzir esse momento, para que Ele fale ao seu coração, para que Ele confirme tudo aquilo que foi gerado essa manhã, para que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu espírito, conforme a vontade do Senhor, para que vocês possam experimentar tudo aquilo que Ele gerou nas regiões celestiais ao respeito de vocês, porque vocês são filhos amados, vocês foram criados com um objetivo, um propósito, existe um destino profético sobre a vida de vocês, vocês são necessários para Deus. Se algum dia, algum momento você se sentiu excluído daquilo que Deus faz nessa terra, isso é uma mentira. O Senhor criou o mundo, logo Ele viu que faltava algo, faltava você, e Ele fez com que você estivesse aqui essa manhã, para ouvir isso, para compartilhar isso, porque essa é uma mensagem que não pode parar em nós. Essa mensagem ela precisa ecoar, essa mensagem ela precisa alcançar vidas que às vezes não se sentem filhos, que às vezes não se sentem participantes de uma família. Existe uma família aqui, e se você está distante da sua família natural, saiba que existem irmãos aqui, existem pessoas que te amam mesmo sem te conhecer direito. Existem pessoas que querem orar por você mesmo sem te conhecer direito, porque o Senhor é assim, Ele prepara o ambiente para que nós possamos ser participantes daquilo que Ele faz nessa terra. Aleluia. Vamos adorar.